O sertão nordestino não perdoa. É uma paisagem de ossos e sol, onde a vida se agarra ao chão rachado por pura teimosia. Naquela vastidão implacável, onde a água valia mais que o ouro, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, havia moldado seu próprio reino sob a lei da peixeira. Era um pacto de sangue, uma irmandade forjada no medo e na lealdade absoluta. Mas de todas as ameaças que espreitavam nas caatingas, a volante, a fome, a sede, havia uma que Lampião não podia enfrentar com sua Mauser: o rato, o traidor que roía a confiança por dentro. Haviam-se passado apenas 3 dias desde o massacre no Riacho Fundo. Foi uma emboscada perfeita, dolorosamente precisa. Os cangaceiros perderam 3 dos seus, e Lampião, que sempre soubera ler a paisagem como um livro aberto, sentiu o cheiro da pólvora se misturar ao odor fétido da traição. Eles não tinham mudado a rota. Eles não tinham deixado rastros óbvios. Os macacos, como eram chamados os policiais, só podiam ter sabido do esconderijo por um sussurro, por uma palavra vendida no fundo de um alambique. Lampião estava parado sob a aroeira mais velha do acampamento provisório, um nó de suspeita apertando-lhe a garganta. O chapéu de couro pesado de prata sombreava um olhar que não piscava, vasculhando cada rosto que ousava fitá-lo. Maria Bonita estava ao seu lado, silenciosa e implacável, seus olhos escuros refletindo a mesma desconfiança cortante. O bando, geralmente barulhento e fanfarrão, estava mudo, sentindo a tensão vibrar no ar quente como miragem. Sabiam que um rato estava entre eles e que Lampião não descansaria até que o verme fosse extirpado. Quem quebrasse o código de lealdade no cangaço assinava a própria sentença de morte, e não era uma morte rápida. Era um aviso, uma lição gravada no corpo para que o sertão jamais esquecesse o preço da desonra. Mas, desta vez, a traição tinha uma nova face, uma complicação que nem mesmo o rei do cangaço podia ignorar. O medo não vinha só do dinheiro ou da inveja, mas de algo que tocava a espinha dorsal de todo homem: a família. Muitos de vocês que viveram ou ouviram histórias daquele tempo sabem que a vida no sertão era feita de escolhas impossíveis. E é exatamente essa história, o dilema que rachou o código de Lampião, que vamos revelar. A caçada estava apenas começando, e o primeiro nome na lista de Virgulino era Sabino, o delator que vendia rotas por um punhado de réis. O que o rei do cangaço faria quando descobrisse que o próximo traidor agia sob a mira de uma espingarda, com sua família como refém? Preparem-se, pois o julgamento que se seguiu testou a própria essência da justiça no sertão. O sol do meio-dia no sertão não apenas aquecia, ele cozinhava a terra e os corações. Após o rastro de sangue deixado pela emboscada, Lampião não precisou de um espelho para ver a fúria em seus próprios olhos. A desconfiança era um veneno lento que ameaçava desmantelar anos de reinado. Virgulino sabia que a traição, como a broca na madeira, começava silenciosa, mas podia derrubar a maior das aroeiras. Era hora de caçar o rato dentro das próprias fileiras. Com a precisão cirúrgica que o transformou em lenda, o capitão, auxiliado por Maria Bonita e o sempre vigilante Zé Sereno, armou sua cilada. Ele não procurava armas ou ouro, procurava o eco de segredos vazados. Lampião plantou informações falsas, rotas inventadas e suspiros calculados, entregue sutilmente ao homem que já cheirava a deslealdade: Sabino. Sabino, o ganancioso, o fraco, que trocava a honra do bando por um punhado de réis mofados. Bastou uma noite para que a armadilha se fechasse. A ânsia de Sabino por mais dinheiro o levou diretamente para os braços da volante, que, seguindo a pista falsa de Lampião, quase o capturou. Ao voltar para o acampamento, pálido de medo, ele encontrou um círculo de cangaceiros silenciosos, seus rostos iluminados apenas pelo clarão sombrio do lampião noturno. Não houve interrogatório longo.
apenas o olhar de gelo de Virgulino, que era a sentença e o carrasco. A lei de Lampião era simples: quem vende o companheiro, vende a própria alma. O julgamento durou menos tempo do que um tiro de bacamarte. O corpo de Sabino foi pendurado na aroeira mais alta da caatinga, um aviso eterno, exposto aos urubus e ao vento, para que todos os que passassem soubessem o preço da quebra do pacto de lealdade. Mas, mal a poeira da primeira traição assentara, um novo e muito mais complexo fantasma se levantou. A sombra da polícia não sumira. Ela apenas mudara de alvo, pairando agora sobre a cabeça de Antônio Candeeiro, um veterano honrado, cuja família estava nas mãos dos inimigos. E essa nova traição, vinda do medo e não da ambição, exigiria de Lampião uma justiça que o sertão jamais vira. O pacto de sangue havia sido quebrado, mas a história da lealdade não terminava ali. Você, que valoriza a palavra e o compromisso, deixe seu like se você acredita que um pacto quebrado tem que ter punição. E veja, a seguir, o que Lampião fez por um homem que traiu por amor. O corpo pendurado na aroeira serviu como um mudo, mas terrível, sermão para o bando. O cheiro de enxofre e medo pairava sobre o acampamento de Lampião, mais denso do que o pó levantado pelos animais. Virgulino, o capitão, não sentia satisfação com a execução de Sabino, apenas um profundo, corrosivo cansaço. A traição havia contaminado o ar que respiravam, e ele temia que a doença já tivesse se espalhado para além daquele traidor solitário. A confiança era o alicerce do cangaço. Sem ela, tudo ruía no primeiro tiroteio. Lampião não dormia. Maria Bonita o observava, notando que seus olhos de águia estavam ainda mais duros, vasculhando os rostos de seus próprios homens à procura da menor sombra de dúvida ou hesitação. O rei do cangaço apertou o cerco. Reuniu seus veteranos, Corisco, Zé Sereno e outros de confiança absoluta, para uma patrulha noturna em círculo. O objetivo não era proteger o acampamento de fora, mas vigiar uns aos outros. Zé Sereno, o homem de poucas palavras e olhar implacável, foi o primeiro a reportar uma anomalia. "Capitão", sussurrou ele, "Candeeiro não dorme, e ele só olha para o sul. Parece que a alma dele ficou para trás." Antônio Candeeiro era um dos mais antigos, fiel desde os tempos de Honório, um homem que tinha mais cicatrizes de faca do que dentes na boca. Mas nos últimos dias, Candeeiro estava lento, silêncio demais. Seus olhos, antes faiscantes, estavam agora úmidos e distantes. Ele cumpria as ordens, mas sem o fogo de antes, como um boi que caminha para o abate. Lampião sabia que aquele era o perigo mais sutil, pois vinha da lealdade ferida. Aproximou-se de Candeeiro à fogueira em uma noite onde o céu parecia mais pesado que chumbo. O capitão não perguntou. Apenas observou a maneira como Candeeiro segurava o rifle sem a firmeza habitual. O silêncio era a resposta. Candeeiro estava quebrado, mas não pela covardia de Sabino, e sim por uma dor profunda, uma fraqueza humana que o sertão, na sua dureza, não costumava perdoar. Lampião sentiu que Candeeiro não o havia vendido por dinheiro, mas que algo de valor inestimável havia sido retirado dele. Mas a lei do cangaço exigia que essa fraqueza fosse punida como traição. O capitão precisava saber o que o sertão havia roubado de Antônio Candeeiro e por que ele agora representava uma ameaça tão grave ao bando. Se você, assim como Lampião, valoriza a lealdade acima de tudo, deixe seu like e inscreva-se para não perder a continuação deste julgamento épico. Nosso próximo passo será desvendar o segredo de Candeeiro e a chantagem cruel que o colocou na mira do capitão. A roda dos cangaceiros se fechou sob o sol cruel do meio-dia. O chão rachado, absorvendo o suor frio de Sabino. Ele estava de joelhos, as mãos amarradas com couro cru, a cabeça baixa.
Não havia clemência no olhar de Virgulino, apenas a frieza cortante da justiça que ele mesmo havia imposto a Caatinga. O capitão vestia o gibão de gala, impecável, o que tornava a cena ainda mais solene e aterrorizante. Maria Bonita observava, silenciosa, sua presença solidificando a decisão. Ali não existiam sentimentos, apenas a manutenção da lei. Lampião não precisava de jurados. A prova da traição jazia na fumaça das emboscadas recentes, na rota vendida por Sabino a um tenente de patrulha. O crime era hediondo. Ele havia trocado a vida dos companheiros por um punhado de réis. A voz de Lampião, geralmente estrondosa, era um sussurro grave que parecia sugar o ar do ambiente. No cangaço, o ouro é nosso, a vida é nossa. Quem vende o caminho, vende o próprio sangue. Você quebrou o pacto. Não houve apelação, não houve choro perdoado. Zé Sereno, com a destreza de quem cumpre uma sina, cumpriu a sentença do capitão. O destino de Sabino foi rápido e brutal, um lembrete vívido e urgente para todos ali reunidos sobre o custo da deslealdade. Ao fim, o corpo do traidor foi içado na aroeira mais alta, à beira da estrada. Não era apenas um sepultamento. Era uma placa, um farol de advertência que avisava a qualquer xerife ou futuro delator. O sertão não esquece e Lampião não perdoa a quebra de confiança. O cheiro de morte pairou por dias sobre aquela região, lavando a mancha da deslealdade com o terror. No entanto, mal o corpo de Sabino esfriava ao vento e o velho terror voltava a soprar nas barbas dos cangaceiros. O cheiro de rato de rota vendida retornava, mas desta vez pairava sobre Antônio Candeeiro, um homem de confiança, um veterano das noites frias. Lampião sentia a pressão da desconfiança, mas o caso de Candeeiro tinha um traço diferente, uma nuance amarga que forçaria o rei do cangaço a confrontar o limite entre a maldade e o desespero. Candeeiro traía, sim, mas seu crime era forçado, pois a polícia havia levado o que ele tinha de mais sagrado. E o resgate não era dinheiro, era o sangue de Lampião. O capitão precisava agir rápido, antes que a semente da deslealdade corroesse todo o bando. A fogueira crepitava baixa, engolindo a escuridão, mas era incapaz de dissipar a sombra pesada que caía sobre o acampamento. Lampião, cujos olhos pareciam brasas sob a aba do chapéu, não precisou de chicote para arrancar a verdade de Antônio Candeeiro. O veterano cangaceiro, conhecido por sua valentia em combate, estava agora reduzido a um homem trêmulo. A camisa encharcada, não de suor, mas de medo e vergonha. A corte seca do cangaço o aguardava, mas o capitão queria entender a raiz da podridão. Ao contrário de Sabino, que vendera a vida dos companheiros por uns trocados e a promessa de um futuro fácil, Candeeiro não tinha o cheiro da ganância, tinha o cheiro do desespero. Sob a pressão de Lampião e o olhar gélido de Zé Sereno, a voz de Candeeiro falhou ao confessar a miséria. Capitão, eles pegaram Severina e o Pingo, meu filho caçula, lá em Campina Grande. Disseram que se eu não entregasse a rota, eles iriam sumir com os dois. Virgulino, eu juro pela alma de meu pai, não foi por ouro. Um silêncio aterrador desceu sobre o bando. Maria Bonita virou o rosto, a dureza habitual substituída por uma ponta de dor. A lei do sertão era clara: traidor morre. Mas o que fazer quando o coração de pedra de Lampião se deparava com um dilema moral que nem a Bíblia nem a peixeira podiam resolver? Candeeiro não traíra o bando. Ele escolhera a sua família em detrimento do código. Para Lampião, a lealdade era absoluta. No entanto, o capitão carregava consigo a visão de sua própria família destruída pela volante. Ele compreendia que para o homem do sertão o sangue vinha antes do pacto. A decisão de Virgulino Ferreira era esperada como a sentença de morte. Todos aguardavam o tiro final. Mas o rei do cangaço não iria apenas matar um homem forçado pela chantagem. Ele não iria dar à polícia a satisfação de destruir Candeeiro.
e, de quebra, deixar Severina e Pingo apodrecendo no calabouço. Pela primeira vez na história do cangaço, Lampião traçaria um caminho diferente, um ato de justiça que chocou até seus jagunços mais fiéis. Ele olhou para Candeeiro e para o Sertão Seco, e um plano audacioso, quase insano, começou a tomar forma. Um plano que não exigia a morte do traidor, mas sim sua dor. Ele usaria Antônio Candeeiro como a isca para a emboscada mais arriscada de sua vida. Uma vingança de pai, forjada na necessidade de provar que a família de um cangaceiro valia mais do que o inferno que a polícia havia prometido. Vocês, que têm a honra como guia, concordam que às vezes a justiça deve ser mais complexa que a vingança? Acompanhem o próximo trecho, pois a noite de Campina Grande está prestes a se acender. A poeira da aroeira, onde Sabino foi pendurado, ainda não havia baixado quando a sombra da desconfiança, mais fria e cortante que a lâmina, recaiu sobre outro homem. Este não era um recém-chegado ganancioso, mas sim Antônio Candeeiro, um veterano cujo nome era sinônimo de lealdade e cujas cicatrizes contavam histórias de batalhas ao lado do rei do cangaço. A suspeita sobre Candeeiro era mais dolorosa do que a de Sabino, pois atingia a espinha dorsal da confiança mútua que sustentava o bando. Lampião o chamou para a frente da fogueira, mas o fogo parecia não aquecer aquele momento. O capitão, sentado sobre uma pedra quente, estudava Candeeiro. Não havia o brilho traiçoeiro nos olhos que vira em Sabino, apenas a ruína e o vazio de um pai derrotado. "Fale, Candeeiro", ordenou Lampião, a voz baixa, grossa como basalto, mas sem a fúria cega de antes. "O que te fez virar a ponta da peixeira contra seus irmãos? O que vale mais que o pacto do fogo e do sangue?" O silêncio foi quebrado por um gemido seco, vindo das profundezas da garganta do cangaceiro. Candeeiro não negou a delação. Ele desabou, não sob tortura, mas sob o peso de sua própria miséria e covardia forçada. Ele revelou o xeque-mate cruel. A polícia, incapaz de pegá-lo na caatinga, havia capturado o que ele tinha de mais sagrado: sua esposa e seus filhos, aprisionados na fortaleza de Campina Grande. A troca era abjeta. Migalhas de informação sobre a rota do bando em troca da promessa vazia de um dia a mais de vida para sua família. O bando inteiro se calou. O sertão, que já havia engolido a sede por vingança, agora testemunhava um dilema moral que não cabia na lei fria do cangaço. Matar Candeeiro seria matá-lo como traidor, mas seria também o fim da esperança de sua gente. Virgulino Ferreira enfrentava agora não a ganância, mas o desespero. A justiça que lhe era exigida não poderia ser a mesma peixeira pendurada na aroeira. Lampião precisava de um plano que honrasse a lealdade, mesmo que ela tivesse sido quebrada pela força. Aquele capitão, que havia tomado a última água de uma família, sabia que precisava redimir-se, mas para isso, Candeeiro precisaria se transformar na isca mais perigosa que o bando já utilizou. A decisão de Virgulino Ferreira, por mais implacável que fosse a punição imposta a Sabino, não podia seguir o mesmo caminho com Antônio Candeeiro. O sangue da família inocente, aprisionada pela volante, pesava na balança da justiça cangaceira. Matar Candeeiro seria apenas vingança, fácil e previsível. Resgatar sua família, no entanto, seria um golpe de mestre contra a autoridade policial, um aviso épico de que a lei de Lampião, por torta que fosse, protegia, ou pelo menos utilizava, os seus. O rei do cangaço viu ali não apenas um traidor forçado, mas a peça-chave para um plano de resgate que entraria para a história do sertão. A forca de Sabino foi substituída por um ultimato audacioso. Candeeiro seria a isca viva, o chamariz perfeito. Ele deveria simular sua fuga do bando, carregado de informações falsas sobre a próxima rota de Lampião, que coincidentemente o levariam diretamente a Campina Grande, o local exato onde sua esposa e filhos estavam detidos.
O peso do mundo caiu sobre os ombros de Antônio. Ele, que havia traído por amor, agora marchava lado a lado com aqueles que condenara à morte, na única esperança de redenção. A caatinga engoliu o bando de Lampião, que se movia sob a luz fria do luar. O silêncio quebrado apenas pelo ranger dos arreios e o som furtivo dos cavalos. Lampião, no centro da formação, observava Candeeiro. Não havia perdão em seus olhos, mas havia um cálculo frio. Ao alcançarem os arredores de Campina Grande, a massa imponente da prisão se erguia contra o céu púrpura, uma fortaleza de pedra e concreto, guardada por soldados que mal podiam esperar por uma emboscada. O plano estava em curso e Candeeiro, com um nó na garganta, compreendeu que sua última chance de honrar seu nome e salvar aqueles que amava passaria pela mira atenta do capitão. Essa manobra, onde a traição forçada se transforma em lealdade sob fogo, revela a profundidade moral de Virgulino. Para você que assiste a este conto épico, essa não é uma história de simples bandidos, mas de homens em extremos. Se você concorda que o Código de Lampião, nesse caso, transcendeu a simples vingança e buscou uma justiça complexa, deixe sua curtida. A tensão está prestes a explodir. O plano de Virgulino, arquitetado com a frieza de um cirurgião do sertão, exigia uma precisão que beirava o milagre. A escuridão da noite cobriu as serras que cercavam Campina Grande. Lampião não se escondeu. Ele montou o espetáculo na entrada da cidade como um desafio direto à autoridade. Candeeiro, a isca humana, estava amarrado em um ponto visível, uma prova viva de que Lampião estava pronto para o acerto de contas final, fosse ele de morte ou de honra. O capitão, com sua cartucheira cruzada e o rifle no ombro, gritou para as sombras da delegacia. Sua voz grave e potente ecoou pelas ruas vazias, levando pavor aos ouvidos dos poucos guardas acuados. Vocês prenderam inocentes para chantagear um homem. Soltem a família de Candeeiro agora, ou esta noite Campina Grande vai cheirar a pólvora e sangue. Lampião não perdoa quem toca em gente desarmada. A tensão era palpável. O coronel local, ciente do poder de fogo e da crueldade lendária do rei do cangaço, sabia que a resistência era inútil e sangrenta. A vida de alguns reféns inocentes valia menos para as autoridades do que a devastação que Lampião traria. Um a um, sob a mira atenta de Zé Sereno e Maria Bonita, a família de Candeeiro, a esposa e os 3 filhos magros e assustados, emergiram da escuridão da prisão. O reencontro foi um sopro de alívio mudo. Lampião observou, sem demonstrar emoção, enquanto o traidor forçado via sua família livre. A dívida de Candeeiro com os cangaceiros estava paga, não com a morte, mas com a salvação de seus entes queridos, um preço que ele pagaria pelo resto da vida. Virgulino cortou as cordas que amarravam Candeeiro e lhe impôs a sentença final. Uma justiça mais pesada que qualquer bala. Sua vida foi poupada, Candeeiro, mas sua honra ficou neste caminho. Vá, fuja para onde a polícia não o encontre, mas nunca mais pise na minha sombra. Você não é mais do meu bando. E se eu o encontrar, não haverá família para salvá-lo. E assim, diante da humilhação das autoridades, a família foi libertada pela lei implacável do cangaço. Mas o sertão observava, e muitos se perguntavam se o ato de clemência de Lampião, ao poupar a vida do traidor para salvar inocentes, era um sinal de justiça ou apenas mais uma peça no xadrez brutal que ele jogava. Mas a história não termina na liberdade da família, e o sertão ainda guarda o segredo daquele que roubou a última água. Um segredo que está prestes a ser revelado. A penumbra espessa da Caatinga abraçava a estrada poeirenta, o palco escolhido para a mais arriscada jogada de Virgulino Ferreira. Não era apenas um resgate, era a afirmação pública de uma justiça que só o cangaço entendia, uma mistura de pragmatismo brutal e um código de honra torto.
Antônio Candeeiro estava ali, amarrado a um tronco de aroeira à beira da emboscada, seu rosto marcado pela humilhação e pelo medo. Ele era a isca viva, o chamariz de um plano onde a traição era lavada com coragem forçada. Lampião, escondido no matagal seco com a mira de seu parabelo, observava a angústia silenciosa do homem. "Seja homem, Candeeiro, sua família está vindo", sussurrou Zé Sereno, a navalha afiada faiscando na escuridão. O silêncio era interrompido apenas pelo vento que chicoteava as folhas secas, até que o som inconfundível de ferraduras e eixos rangendo rompeu a quietude. O comboio policial, trazendo os prisioneiros de Campina Grande, aproximava-se. Os soldados vinham confiantes na segurança da rota, sem saber que estavam marchando para o coração da ira do capitão. Quando o primeiro carro de boi passou ao lado da aroeira onde Candeeiro estava exposto, Lampião deu o sinal. O estrondo foi ensurdecedor. Uma saraivada de tiros irrompeu do mato, transformando a calma noturna em um inferno de pólvora e gritos. Maria Bonita e Zé Sereno agiram com a fúria que o sertão lhes ensinara, neutralizando a escolta antes que pudessem sequer organizar a defesa. O objetivo não era o espólio, mas a libertação precisa. Em meio ao caos, Lampião correu até Candeeiro e cortou suas amarras. "Agora, traidor, sua única missão é achar sua mulher e seus filhos e protegê-los", ordenou, empurrando o veterano desarmado para o centro da refrega. Candeeiro, movido por uma súbita torrente de adrenalina e a visão de sua família assustada, sendo tirada dos carros, reencontrou um último resquício de lealdade. Ele se jogou no meio do tiroteio, não para lutar pela polícia, mas para resgatar aqueles que eram seu único motivo de viver. A missão foi cumprida em minutos sangrentos. A família estava livre. Ao recuar para a Caatinga, deixando para trás o rastro de destruição e um recado claro às autoridades, Lampião encarou Candeeiro, que abraçava a esposa e os filhos em êxtase e terror. A dívida de sangue havia sido paga com utilidade, não com morte. Mas o que Virgulino faria agora com o homem que, mesmo sob coerção, quebrou o pacto sagrado do cangaço? O julgamento final ainda estava por vir, e o sertão aguardava a sentença de redenção ou exílio. O sol do dia seguinte, tingido de vermelho pelo pó da pólvora e pelo sangue que escorrera na fuga de Campina Grande, iluminou um sertão modificado. Antônio Candeeiro, agora livre e com a família salva, não era mais um cangaceiro, era um fantasma, eternamente em débito com a lei implacável, mas paradoxalmente justa, de Virgulino Ferreira. Ele havia cruzado a linha da lealdade sob coação, mas Lampião lhe havia concedido uma segunda vida, uma que custaria vigilância e silêncio perpétuos. O corpo de Sabino, balançando na aroeira semanas antes, era a prova do que acontecia a quem traía por cobiça. A vida poupada de Candeeiro era a prova de que Lampião compreendia a diferença entre a malícia e o desespero. O rei do cangaço não era um homem de piedade fácil, mas de balanças. Ele sabia o peso de uma família e o peso da honra no sertão. O episódio se tornaria uma lenda sussurrada. Lampião, o demônio, havia feito um acordo com o destino, libertando reféns de Campina Grande apenas para punir o verdadeiro traidor e forçar o traidor cooptado a pagar sua dívida com coragem. Ele demonstrou que, enquanto Sabino tomou a última gota de confiança do bando, rompendo o pacto sagrado da Irmandade, Candeeiro estava apenas defendendo sua própria fonte vital. E foi assim, através do terror e de uma justiça inaudita, que Lampião gravou a sua lei na memória da Caatinga. A lealdade era a água que nutria o bando, e quem ousasse desperdiçá-la por ganância teria seu destino traçado pela peixeira do capitão. Mas quem a defendia com sua própria vida, mesmo que sob coerção, poderia, no limite extremo da tragédia, encontrar uma misericórdia que o sertão jamais esperaria. Essa
é a verdade nua e crua que o sertão jurou jamais esquecer. Se você, assim como nós,